Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Obrigada por estar mais um dia aqui junto com a gente. E para você que está assistindo pela primeira vez hoje, o nosso encontro aqui é diário, viu? Todos os dias, então, a partir das 18 horas, aqui na tela da TV Com. E hoje, dia 23 de março, é o Dia Mundial da Meteorologia. A data celebra a técnica responsável por analisar e também prever as variações climáticas da Terra, a partir do recolhimento de informações sobre a umidade do ar, pressão atmosférica, temperatura do ar, volume de chuva, entre outras. Através desse trabalho, os profissionais ajudam, então, a prevenir acidentes e prejuízos para os setores de serviço e produção. Além, é claro, de evitar que você passe frio ou pegue chuva, né? É sempre muito bom a gente poder contar com essas informações sobre o clima, né? Nos ajuda bastante, com certeza. Vamos então aos nossos destaques de hoje. O governo de Alagoas prorroga a suspensão de visitas, atividades religiosas e atendimento de advogados nos presídios. Imposto de Renda 2021. Você sabe como declarar? Vamos informar como você deve fazer o procedimento. E vacinas são roubadas de posto de saúde em Natal. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está começando. E a gente começa a edição de hoje com uma notícia simplesmente inacreditável. Bandidos roubaram doses de vacinas de um posto de saúde em Natal, na capital potiguar. Quem tem essas informações é o jornalista Marcelo Jorge. Marcelo, boa noite. Conta que história é essa pra gente. Boa noite, Camila, toda a equipe da Brasil Nordeste em Brasília e também toda a nossa audiência pelo Brasil. Olha, gente, a maldade está cada vez mais impregnada no mundo e no universo do crime, mesmo sendo sabedores. Não existe compaixão, nem muito menos ética nesse mundo terrível. Ficamos cada dia mais estarrecidos com as atitudes que vêm acontecendo e a ousadia do crime. Na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, um dos cartões postais mais visitados por turistas de todas as partes do mundo, alguns criminosos armados invadiram na manhã de ontem, segunda-feira, dia 22 de março, um posto de saúde e roubaram doses de vacinas contra a Covid-19. O crime foi registrado mais precisamente na vila de Ponta Negra, zona sul da Cidade do Sol. O detalhe é que os mesmos criminosos haviam estado no posto poucas horas antes e, como não encontraram nada, foram embora, voltando mais tarde, quando enfim puderam concretizar a ação criminosa. Uma funcionária, ouvida por nossa reportagem, se mostrou indignada e inconformada com o fato e lamentou muito o triste episódio que restringiu ainda mais a quantidade de medicação que vinha sendo distribuída, inicialmente com idosos daquele município. E a gente acabou de passar por um assalto, fomos rendidos com arma na cabeça. E eles levaram todas as nossas doses de imunizantes para a Covid-19 da unidade. É um absurdo. O município está ciente da tentativa de roubo que teve aqui de manhã e mesmo assim encaminhar as doses para a unidade, porque a gente sabia que eles iam voltar. Olha, o caso foi confirmado pela direção da unidade e pela Guarda Municipal da capital. Segundo apurou a nossa reportagem da Rádio Brasil Nordeste, com a direção daquela unidade hospitalar, cerca de 20 doses foram roubadas inicialmente. O comandante da guarda, Alberfran Grilo, havia informado que entre 30 e 40 doses haviam sido levadas pelos bandidos. Ao tentar resistir à ação dos bandidos, um agente de saúde chegou a ser agredido e ainda teve seu celular roubado. Os funcionários presentes no posto de saúde e que acompanharam todo o episódio ocorrido
como dissemos, em plena luz do dia, na manhã de ontem. Disseram, inclusive, que uma porta de uma sala também foi quebrada durante o crime e que os bandidos, após esta ação, tomaram destino ignorado. E até a polícia ser acionada, tiveram muito tempo para se evadir. Fica aqui a nossa indignação, a nossa preocupação com tudo que está acontecendo no mundo e com fatos como esse, que infelizmente se replicam também em várias partes do país. O crime não tem ética, o crime não tem compaixão, mas nós temos que as forças de segurança tenham mais ação, até porque nesse caso específico aí os bandidos estiveram pela manhã no mesmo posto de saúde e era previsível que eles voltassem. Marcelo Jorge, da Rádio Brasil Nordeste, para o programa Com o Brasil Nordeste. Com vocês aí nos estúdios. Não, é realmente um absurdo, né? Já tá faltando vacinas, a produção tá devagar e ainda vem esses criminosos e levam as doses, realmente não dá para acreditar. Marcelo, obrigada, viu, pela sua participação. Agora eu vou chamar a nossa colega Natânia Mello. Ela vai começar falando sobre o governo de Alagoas, que prorrogou a suspensão de visitas e atividades religiosas e atendimento de advogados nos presídios, então lá na cidade. Natânia, conta pra gente, boa noite. Olá, muito boa noite. Vamos agora ao giro de notícias que eu trouxe para vocês nesta terça-feira. A Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social prorrogou a suspensão de visitas e a entrega de feiras pelos familiares dos presos no sistema prisional de Alagoas. Além disso, o documento ainda amplia as restrições e suspende também o atendimento presencial de advogados e atividades religiosas e educacionais. As medidas valem até que o Estado seja reclassificado de fase, de acordo com o plano do distanciamento social. O decreto governamental coloca todo o Estado na fase vermelha até o dia 30 de março. Se os números de casos de Covid-19 continuarem aumentando, o governador deve manter o Estado na fase vermelha. Inicialmente, a primeira portaria suspendia as atividades até o dia 16 de março. Para garantir que todas as medidas de prevenção sejam cumpridas, o decreto determina também que os presos maiores de 60 anos e ou com doenças crônicas sejam mantidos em isolamento. Agora a Natânia vai falar do governo da Paraíba, viu, que anunciou um pacote de medidas econômicas para empresas afetadas durante a pandemia. Um pacote econômico na ordem de 68,5 milhões vai ser editado nesta semana pelo governo da Paraíba para amenizar os impactos da pandemia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador João Azevedo, que declarou que o decreto com as regras do pacote vai ser publicado na quarta-feira, 24. Entre as medidas econômicas anunciadas, a maioria delas foca nas empresas optantes do Simples Nacional, do setor de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, bem como serviços de alimentação para eventos e recepções. E valerá para pagamentos que vencerão em abril, maio e junho de 2021. Essas empresas, por exemplo, terão nesse período a isenção do ICMS e a suspensão do pagamento dos parcelamentos administrativos de débitos tributários estaduais. Terão assegurados também o pagamento dos parcelamentos extraordinários de débitos tributários estaduais e a prorrogação da validade das certidões até 30 de junho, beneficiando todas as empresas que estão com problemas financeiros durante a pandemia. E o toque de recolher e várias outras medidas restritivas continuam bem severas em boa parte do país. Em Sergipe, inclusive, essas medidas foram prorrogadas. Natânia. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, anunciou no início da noite desta segunda-feira 22 a prorrogação das medidas restritivas anunciadas no dia 15 de março. De acordo com o governador, a única alteração em relação ao decreto anterior é a antecipação do toque de recolher nesta sexta-feira 26, sábado 27 e domingo 28, que passa a ser às 18 horas, ou seja, o comércio essencial passa a fechar às 17 horas nesses dias. O governador ressaltou que as medidas adotadas precisam de pelo menos 14 dias para surtirem efeito e que o objetivo é reduzir o número de óbitos e de pessoas internadas no sistema de saúde.
As medidas vão valer até a próxima quarta-feira, 31, quando haverá uma nova reunião para analisar o panorama da Covid-19 no estado e também definir a volta das aulas na rede pública estadual de forma presencial. E a Natânia continua participando com a gente. Carpina tem fila quilométrica no início da vacinação de idosos acima de 70 anos contra a Covid. Natânia. Uma fila quilométrica de carros à espera do início da vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos foi registrada na manhã desta terça-feira 23, no município de Carpina, na zona da Mata de Pernambuco. O ponto de drive-thru, no qual é necessário sair do veículo para receber a vacina, fica localizado no Parque de Eventos Municipal e funciona das 9 às 12 horas. A Avenida Dr. Severiano José Freire, que possui cerca de 2,5 quilômetros, estava repleta de veículos por volta das 8h15. De acordo com a Prefeitura de Carpina, o ponto de vacinação funciona sem necessidade de agendar, mas a cidade possui outros locais que contam com marcação de data presencial. Segundo a Prefeitura, idosos acamados e com dificuldade de locomoção recebem a vacina em casa, após realizar o cadastro da unidade de saúde mais próxima de sua residência. E a Natânia conta ainda: a operação da polícia combate furto de energia elétrica no Maranhão. Uma operação da Polícia Civil de combate ao furto de energia elétrica realizou a prisão de 7 pessoas em Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís, no Maranhão. A operação denominada Soldagem tem como objetivo reduzir as manipulações em medidores de energia, prática popularmente conhecida como gato. A polícia já realizou mais de 20 fiscalizações em unidades consumidoras, como fazendas e postos de combustível. As fiscalizações foram realizadas nos municípios do sul do Maranhão, em unidades consumidoras de grande e pequeno porte. Em Imperatriz, foram inspecionadas 12 unidades, resultando nas prisões em flagrante de 7 pessoas. As inspeções ocorreram nos bairros Colina Parque, Parque Imperial, Entroncamento, Parque Alvorada, Jardim das Oliveiras, Ouro Verde e Vila Zênica. Natânia, obrigada pela sua participação. E olha, vários contribuintes estão confusos com a novidade da declaração do Imposto de Renda 2021, que é a necessidade de declarar o auxílio emergencial. Vamos então tirar todas as nossas dúvidas a partir de agora. Nem todo mundo que recebeu o auxílio emergencial terá que fazer a declaração do imposto de renda. Então, se você recebeu o auxílio junto com outras rendas, por exemplo, como salários que somaram, sem contar o auxílio, mais de R$22 mil, isso em 2020, então tem que declarar. Além disso, quem recebeu o auxílio e acumulou outras rendas acima de R$22 mil no ano passado, terá que devolver a maior parte do auxílio. O valor, então, a devolver corresponde às parcelas de R$600, R$ 1.200 para as mães chefes de família. As parcelas de R$300 não precisam ser devolvidas. Não é possível, então, parcelar o pagamento da devolução do auxílio. Também não dá para usar a restituição do imposto de renda para abater este valor. Quem tiver que devolver o auxílio precisa emitir um DARF, que é um documento específico que poderá ser impresso após o envio da declaração do Imposto de Renda 2021. E olha, e se seu filho recebeu o auxílio, presta atenção nessa informação. A regra para entregar a declaração do imposto de renda vale tanto para você como para os seus dependentes, filhos, pais, entre outros. Se o seu filho normalmente é seu dependente na declaração do imposto de renda, ele recebeu o auxílio emergencial e, além disso, você recebeu renda tributável acima de R$22 mil no ano passado, então você precisa declarar. São informações importantes para você, então, não se complicar lá na frente. Uma pausa agora, bem rapidinho, a gente vai para o intervalo então, e na volta tem muito mais informações para você. Enquanto isso, manda mensagem para a gente, o telefone está aparecendo aí na sua tela. A gente volta já já.
O Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta a vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, estamos de volta e vamos falar da Bahia agora, porque a FEComércio de lá, olha só, está reivindicando a manutenção de medidas de apoio aos pequenos negócios durante a pandemia. Rita Brandão, pode chegar. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Ao meio da pandemia e do lockdown, temos uma notícia boa vindo da Bahia. A Federação do Comércio, FEComércio Bahia, com auxílio do governo federal, reivindicou nesta segunda-feira ontem a suspensão do pagamento das parcelas do Simples Nacional e a suspensão da exclusão de empresas nesse regime especial. Os pleitos em apoio às micros e pequenas empresas durante a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram apresentados via Sebrae Bahia. A entidade também pede a flexibilização para obter garantia em empréstimos bancários. Em nota, o presidente da FEComércio Bahia, Dr. Carlos Andrade, diz: em nossa carta, sugerimos ainda juros subsidiados para empréstimos aos segmentos e a desobrigação da MPs e dos MEIs, tal qual ocorreu nos países da Europa. De acordo com o Dr. Carlos Andrade, a representação das empresas do varejo defendem também a aprovação urgente do projeto de lei 2735/2020 e a não incidência de multas por descumprimento de obrigações acessórias, além do prazo para cumprimento nas esferas federais, estaduais e municipais. O PL 2735 assegura um refinanciamento de dívidas tributárias a serem renegociadas durante a pandemia. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita. E olha só, gente, o repasse do Fundeb 2021 será de 179 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso. Vamos então saber sobre essas informações agora. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, deve divulgar até o final de março o cronograma de repasses dos recursos da União para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que em 2021 deve totalizar 179 bilhões de reais. A informação foi passada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante a solenidade que marcou a assinatura pelo presidente Jair Bolsonaro do decreto que regulamenta os procedimentos operacionais do novo Fundeb. E de entrega que o governo federal faz à nação brasileira. Um marco na história da educação básica pública em nosso país. Com a assinatura do decreto que regulamenta a Lei 14.113 de 2021, será possível concretizar a implementação do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, em seu novo formato. Eu me refiro ao novo Fundeb, previsto no artigo 212-A,
agora da Constituição Federal. Percorremos um longo caminho desde o início das discussões até a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que tornou permanente o Fundeb, e adotamos todas as medidas necessárias para que a lei fosse aprovada. Agora, chegamos à etapa normativa que fundamentará a operacionalização do novo Fundeb. Falava educação no Brasil, né? Era uma tagarelice só, falando em educação com o método Paulo Freire. Hoje, nós estamos redirecionando o Brasil, valorizando o professor, mais que dobrando, Paulo Guedes, o recurso para o Fundeb. Quem falava no passado não dava recurso, que usava para fazer outras coisas, até mesmo praticar a corrupção de forma bastante larga em nosso país. Estamos mudando isso aí. Estamos valorizando o professor na ponta da linha. Também aquele da educação infantil, esquecido por muito tempo. Saudade dos meus anos 60. Paulo Guedes também, um pouquinho mais velho do que eu aqui. Onde você ia para a escola aprender, angariar conhecimento. Olha, gente, agora o momento aqui é de reflexão, viu? E a gente tentar ajudar e mudar esse problema. Por causa da pandemia, muita gente parou de doar sangue. Consequência disso, os bancos, do Brasil inteiro estão cada dia mais vazios. E isso tem preocupado as autoridades de saúde, porque, primeiro, os acidentes não pararam de acontecer, tem gente nos hospitais precisando de bolsas de sangue, e aí simplesmente não tem ninguém aparecendo, então, para fazer essa doação. Só para a gente ter uma noção, segundo dados, então, do Ministério da Saúde, foi necessário que a pasta transferisse mais de 1.000 bolsas de sangue entre os estados brasileiros para atender a demanda somente este ano. O número é quase 4 vezes maior do que ao ano de 2019, por exemplo, quando 471 bolsas de sangue foram realocadas pelo Ministério da Saúde. Então, realmente, a situação está muito grave. E aí o Ministério da Saúde, o governo federal, preparou, então, uma campanha para chamar essas pessoas, então, a doar sangue. Vamos ver agora. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. E tem cidade fazendo aniversário hoje. Aparecida do Oeste, São Paulo. Apodi, no Rio Grande do Norte, e Florianópolis, em Santa Catarina. Parabéns, então, a todos que moram nestas cidades. Hora de ver o que foi destaque nas mídias sociais dos governadores. A Natânia Mello começa falando da região Nordeste. Olá, Camila. Vamos iniciar com o governador do Ceará, Camilo Santana. Ele publicou em seu Twitter que o governo do estado distribuirá 250 mil botijões de gás às famílias mais vulneráveis, a exemplo da ação que foi realizada no ano passado. A medida conta com a parceria da Nacional Gás Butano. O Flávio Dino, governador do Maranhão, falou que está tudo pronto na nova unidade de alta complexidade para receber gestantes com coronavírus. Ele disse que seguem ampliando estruturas e leitos com todas as energias. Já o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, falou sobre a nova lei sancionada que vai conceder 20 passagens gratuitas por mês para trabalhadores. A partir do próximo dia 5 de abril, pessoas que tenham perdido o emprego durante a pandemia vão poder se cadastrar para receber um cartão VEM, que possibilitará utilizar de graça o transporte público. Para finalizarmos, o governador do Piauí, Wellington Dias, falou que mesmo com a pandemia, continuam com a política de investimentos para a educação, principalmente no quesito tecnologia.
e que professores e estudantes terão mais um reforço. 10 mil tablets e 15 mil notebooks serão distribuídos entre as 658 escolas da rede estadual. Volto com vocês aí nos estúdios. Vamos ver agora o que foi destaque também nas mídias sociais dos governadores da região Centro-Oeste. Vamos começar então falando do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele disse que nos próximos dias o GDF vai receber 100 respiradores doados por empresas chinesas e não 50, como ele havia dito anteriormente. A doação está sendo feita por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. O próximo que publicou aí foi Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás. Ele disse o seguinte, que quando ele assumiu o estado, o Rio Araguaia gritava por socorro. Então, de mão dadas com Mato Grosso, apresentaram o problema ao governo federal. E aí receberam o presente do Ministério do Desenvolvimento Regional, o programa Águas Brasileiras. Juntos vão recuperar e preservar o Rio Araguaia. Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, também publicou em suas redes sociais. Ele disse que uma ferrovia para ligar a região produtora de Maracaju ao porto de Paranaguá, no Paraná, vai criar um corredor de desenvolvimento e empregos, barateando o frete e tornando a produção de Mato Grosso do Sul ainda mais competitiva no mercado mundial. Hora do De Olho na Rede, aquele momento de descontração aqui no nosso programa. Give me money! Give me all your money. E o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer então a sua companhia. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Lá você pode rever então as nossas reportagens, tá bom? Obrigada então mais uma vez. A gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira. Tchau, boa noite.